Bom dia, meus amigos. Aqui é o Dom Seba com mais um assunto para conversar com você. Eu gosto de vir aqui trocar algumas palavras com vocês. Às vezes conto história, às vezes trato de algum assunto que eu julgo que possa interessar para alguém. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de a arte de ser influenciado por alguém. Muita gente vem na internet para ensinar aqueles que desejam influenciar pessoas sobre a arte de influenciar pessoas. Eu quero falar sobre a arte de ser influenciado por alguém. Então eu vou falar com você, principalmente com você que segue alguém, não com aquele que é seguido. É claro que aquele que é seguido talvez também possa ter algum interesse, deveria ter, naquilo que eu vou falar. Ó, não se esqueça, se você gostar daquilo que eu estou tratando nesse vídeo, não se esqueça, deixe o seu comentário, comente, que aí a gente otimiza o nosso canal de interação. Eu posso conversar com você. Mesmo porque eu não sou o dono da verdade. E aquilo que eu digo, de repente, pode não necessariamente representar uma verdade. Mas veja bem, a quem interessa aprender a influenciar as pessoas? Principalmente para aqueles que ocupam uma posição de liderança. Essas pessoas precisam dominar isso que a gente chama de arte. Eu não vejo arte nenhuma nisso, mas isso é particular meu. Eu não vejo arte nenhuma nisso. De influenciar as outras pessoas para conseguir que essas pessoas o sigam. Então, também não é arte. Eu usei o termo arte provocativamente. Também não é arte a condição daquele que se deixa influenciar por alguém. Mas, especificamente, o meu recado, tanto para quem aprende a influenciar, quanto para quem se deixa influenciar, é que influenciar pessoas, tanto de um lado quanto do outro, aquele que influencia, aquele que é influenciado, é uma coisa muito séria. Dependendo das circunstâncias, a gente pode até entender que é uma coisa terrível. Então, influenciar pessoas, quando você consegue exercer um certo fascínio, uma influência sobre pessoas, eu entendo que aquele que influencia, ele tem responsabilidade sobre os seus seguidores, sobre aqueles que o seguem. Já dizia um francês escritor que escreveu O Pequeno Príncipe, ele dizia o seguinte: você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, se a pessoa domina essa arte de influenciar pessoas, a gente pode, traduzindo em outras palavras, em linguagem mais poética, que ela cativou a outra pessoa. A outra pessoa foi cativada por ela. E se ela cativou, e se ela influencia, ela é responsável por aquela pessoa. Agora, quem influencia alguém, influencia para quê exatamente? Para quê? Qual é a intenção? A pessoa que influencia, se ela deseja aprender, ou deseja liderar, ou deseja estar no comando, para atender uma necessidade dela própria,
dificilmente ela vai ter uma preocupação com os seus comandados. A pessoa que domina a arte de influenciar o outro, ela tem a obrigação de fazer isso não para atender uma necessidade dela, ou não para atender só a necessidade dela. A condição de liderança que ela tem exige que ela aprenda essa arte, né? Arte. E se ela vai aprender, é importante que ela tenha uma preocupação com o destino dos seus liderados, com o destino daqueles que o seguem. Então, se as pessoas que estão no comando, se as pessoas que exercem uma liderança, elas se ocupam de aprender as técnicas para influenciar, é interessante que aqueles que seguem, aqueles que são influenciados, também aprendam essas técnicas. A internet está cheia de entendidos, está cheia de vídeos, está cheia de experts ensinando essas técnicas. Então você que segue alguém, você que sofre a influência de alguém, comece também a se preocupar em ver todo esse material para que você conheça o que está por trás, ou entenda, conheça alguma coisa a respeito do que está por trás daqueles que exercem a influência, ou aprendem as técnicas de influenciar você e outras pessoas. Um dado interessante, um dado muito importante, que eu já comentei no antigo vídeo que eu falei sobre liderança, que o bom líder, o grande líder, ele tem que ser capaz de sonhar. Ele tem que ser um sonhador. E ele precisa sonhar o mesmo sonho dos seus liderados. Se o sonho do líder não é o mesmo sonho dos liderados, se o objetivo do líder não é o mesmo objetivo dos liderados, dificilmente ele vai se preocupar com o destino dos seus liderados, com o destino das pessoas que sofrem influência dele. Então, acostume-se a não seguir pessoas, acostume-se a seguir sonhos. Então você que sofre influência de alguém, você que é influenciado por alguém, você que está sob a liderança de alguém, aprenda a seguir sonhos, não pessoas. Porque se por trás das pessoas que você segue, se por trás das pessoas que exercem influência sobre você, não houver um sonho que seja o seu sonho, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, você vai se decepcionar com a pessoa que está exercendo liderança sobre você, que está exercendo influência sobre você. Aprenda a conhecer as técnicas, aprenda a conhecer se o seu líder, se a pessoa que te influencia, se as palavras que elas usam para te seduzir, se vem do coração delas. Provavelmente, se ela tem um sonho, ela consegue tirar aquela palavra do coração. Muito provavelmente. Ela não fala só racionalmente. Ela também fala num misto de razão e emoção. Porque o sonho, ele tem uma ligação com as nossas emoções. É isso que eu peço para você. Aprenda a conhecer as técnicas e aprenda a enxergar por trás das palavras do seu líder, por trás das palavras que exercem influência sobre você, se as palavras dela vêm do coração, se as palavras que elas proferem para te seduzir são proferidas em nome do amor.
o maior líder que nós temos conhecimento, que exerceu e exerce uma grande influência sobre uma infinidade de pessoas, se chama Jesus Cristo. Você me desculpe, eu não quero transformar o meu discurso no discurso religioso, mas Jesus Cristo foi um líder que, além de exercer influência sobre pessoas, ele se preocupava com as pessoas que o seguiam. Ele se preocupava, ele curava, ele alimentava, ele confortava. Então, a pessoa que exerce influência sobre você, você vai ter que começar a descobrir se nela existem essas preocupações, né, com relação a você. Ok? Então, esse era o meu recado. Era sobre isso que eu gostaria de conversar com você hoje. Se você concorda comigo, se você entende que é interessante aprender essas técnicas, né? Vasculhe a internet, assistam os vídeos, vejam quais são as técnicas que os líderes, os grandes líderes, né? Os líderes adestradores estão aprendendo e comece a descobrir se é tudo adestramento, se é tudo técnica, ou se ele está falando com o coração, ou se ele está falando em função de um sonho, em função de um ideal a ser construído com você. E para beneficiar você também, não só ele. Quando o líder usa de palavras, como os muitos políticos por aí, como os muitos pastores por aí, como os muitos padres por aí, quando ele usa de uma palavra para te seduzir, para te conquistar, mas em função de um benefício só para ele, e ele está pouco se lixando para você, então, cabe aí uma reflexão. Vale a pena seguir uma pessoa assim? Então, estou aguardando uma conversa com você. Se gostou, comente. Ok? Um abraço.